3, 2, 1. Para agora de rolar esse feed, presta atenção nessa mensagem. Uma mensagem que pode trazer conforto ao teu coração e também encorajamento. Sabe, muitos de nós temos o medo do e se. Talvez você já tenha dito essa expressão, já tenha usado essa expressão e usa essa expressão, talvez de forma automática. Mas e se der errado? E se acontecer isso? E se não for de acordo com aquilo que eu planejei? E se? E se? E se? E a Bíblia conta a história de alguém que teve medo do e se, mas foi um dos maiores líderes que essa terra já viu. Você sabe que este manual aqui, chamado de Bíblia e também chamado de Palavra de Deus, é um manual completo. Um manual com instruções de sabedoria, de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de inteligência financeira, de como se relacionar com as pessoas, de como entender. É completo e traz para nós lições muito práticas para a nossa vida, além de nos trazer uma esperança para dias melhores e para dias de paz. E você deve conhecer a história de Moisés. Moisés, você pode acompanhar essa história no livro de Êxodo. Foi um dos maiores libertadores, um dos maiores líderes que um dos maiores projetos de Deus aqui na Terra, que foi a nação de Israel, teve. E num determinado momento ele é chamado diretamente por Deus para retirar o povo de Israel de uma escravidão de 400 anos que eles estavam passando lá no Egito. E Moisés, assim como eu e como você, começa a falar e se, e se, e se. Ele começa a ter medo do e se. Ele começa a questionar Deus. Ele começa a mente dele, o processo mental, a matriz mental dele, começa a bolar imaginariamente, porque a sua mente não sabe aquilo que é real do que é imaginário. Portanto, se você imagina muitas coisas negativas, provavelmente você é uma pessoa extremamente negativa. Se você imagina que as coisas começam a dar errado sem antes mesmo delas começarem, você seja uma pessoa que fala muito o e se, o e se, o e se, e em vez de colocar as coisas em prática, você fica muito na área do pensamento e não coloca nada, não inicia projetos ou começa projetos e não termina pelo medo de dar errado. Mas hoje eu tenho uma palavra para você. E se você for lá em Êxodo, no capítulo 4, no verso 1 até o verso 17, você vai ver ali uma conversa, um diálogo de Deus desfazendo, quebrando crença por crença de Moisés. Desfazendo todo o processo mental negativo que ele tinha. Você vai ver Deus fazendo uma sessão de terapia, uma sessão de coaching com Moisés. Talvez aqui na Bíblia seja a primeira sessão de coaching da história que Deus faz com Moisés. E começa dizendo assim, olha, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então Deus, olha só, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na tua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Observa só. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que Deus, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor, coloque a mão no seu peito. Então, Deus não já havia quebrado uma crença de Moisés, mas ele queria quebrar ainda mais, ele queria ir mais no profundo, ele queria ir lá no subconsciente, ele queria quebrar no meio, transformar Moisés num outro cara, preparar a mentalidade de Moisés para aquilo que ele ia receber de Deus. Olha só, verso 5, ou melhor, desculpa, verso 6, disse-lhe o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou depois, coloque a mão de volta no peito. Moisés colocou a mão e quando tirou, ela estava normal. A sua pele havia sido restaurada. E aqui a história continua. E Deus vai quebrando crença por crença de Moisés. Talvez você seja uma pessoa recheada de crenças. Talvez o chamado de Deus esteja claro para você, assim como foi o chamado de Moisés. Mas você, por vários e se, que você mesmo vai colocando
consciente ou inconscientemente, você deixa de aceitar o chamado de Deus. Quando você deixa de aceitar o chamado de Deus, pessoas deixam de ser impactadas pela mensagem que você carrega. Quando você deixa de aceitar o chamado de Deus para a tua vida, seja ele ministerial, profissional, o nome de Deus, que poderia se tornar mais famoso através daquilo que você faz, ele deixa de ser. Porque você escolheu dizer e se para o seu chamado. Quais e se você precisa quebrar hoje? Quais e se você precisa se desfazer ou pedir para que Deus desfaça da tua vida para que você cumpra a missão que Ele tem para você nessa terra? Deus tem grandes coisas para você e para a tua família. Deus tem grandes projetos e planos desenhados no céu para você. Basta apenas você aceitar para que a vontade dEle, para que dias de plenitude, de paz se cumpram na tua vida. Espero que isso tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa salvo aqui para você ouvir depois, e às vezes um detalhe que você não pegou agora, você pega depois. E se fez sentido, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa mesma mensagem. Paz e prosperidade para o teu lar e a gente se vê na próxima.